O presidente do Senado vai apresentar hoje projeto que estende a repatriação de divisas. PEC que limita despesas públicas é tema de audiência pública. Senadores continuam divididos. Instalada a comissão que vai fazer levantamento de obras federais inacabadas. E painel da artista Mariana Peretti é reinstalado no Salão Branco do Congresso Nacional. Boa tarde. O presidente do Senado vai apresentar o projeto que reabre o prazo para repatriação de divisas na sessão desta terça-feira. Nós vamos apresentar o projeto hoje, vou discuti-lo preliminarmente com a mesa diretora e só em seguida nós vamos dar conhecimento do que conterá o projeto. Fundamentalmente, manterá as regras, elevará os impostos e a multa e estabelecerá um prazo. Não mudará nada fundamentalmente com relação à repatriação que encerrou. Os parentes de políticos, então, não vão entrar, não vai ter essa brecha para colocá-los. Não vai mudar nada, absolutamente. Vamos apenas elevar a multa e elevar os impostos. E esperamos que com essa nova repatriação em 2017 não tenhamos necessidade de aumentar ainda mais a carga tributária. A repatriação está sendo apresentada como uma substituição para resolver o problema fiscal, sem criar impostos. Eu acho que são soluções criativas como essa que nós devemos buscar para que o Brasil saia dessa situação, retome o crescimento da atividade econômica e gere emprego. Renan Calheiros também disse que não vai convocar o Congresso Nacional em janeiro. Ele explicou que, caso seja aprovado em 2 turnos, a proposta de emenda à Constituição, que estabelece limite de despesas para a União por 20 anos, vai ser promulgada no dia 15 de dezembro, o que tornaria desnecessário convocar o Congresso durante o recesso parlamentar. E a PEC do teto dos gastos públicos foi tema de debate nas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos hoje. O repórter Antônio Machado acompanhou. Foi uma guerra de gráficos e tabelas. A audiência pública das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos para debater a PEC 55, que limita por 20 anos os gastos federais à inflação do ano anterior. Economistas a favor e contra a proposta se revezaram na apresentação. Samuel Pessoa, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi indicado pelo governo para defender a proposta. Segundo ele, a PEC é necessária para restaurar o equilíbrio fiscal. Samuel Pessoa afirmou que o desarranjo das contas públicas é resultado do esgotamento da capacidade do Estado em financiar o crescimento da economia. Esse limite foi ultrapassado no primeiro governo de Dilma Rousseff. Primeiro motivo que explica aquele despencamento, aquela queda abrupta do investimento é o esgotamento de uma série de programas da nova matriz econômica que tinham como pressuposto uma capacidade ilimitada de financiamento do Estado brasileiro. De acordo com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aumento de impostos não resolve o problema fiscal, já que o ritmo de crescimento das despesas é o dobro do da receita. Se nós fizermos mais uma rodada de aumento de carga tributária, como a taxa de crescimento do gasto continuar a ser o dobro da taxa de crescimento do PIB, daqui a 2 anos nós estaremos na mesma situação que nós estamos hoje, nos mesmos problemas. Indicado pela oposição, Pedro Zalute Barros, professor de Economia da Unicamp, afirmou que a proposta vai prolongar a recessão em vez de ativar o crescimento. No momento de desaceleração cíclica, teoricamente produzida por uma perda de confiança que ninguém consegue provar, o governo deve cortar o gasto, porque isso vai produzir uma recuperação do gasto privado. Isso não é verdade. O FMI analisou todos os casos e já fez a meia-culpa. De acordo com o professor, a PEC pune os inocentes, que vão perder com a queda dos gastos em educação e saúde, e defendeu como alternativa a taxação dos ricos. Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1989, imposto sobre grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. O chefe da assessoria especial do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o corte de gastos é essencial. O que não existe na história econômica recente é um país que conseguiu se desenvolver
com uma dívida pública crescendo assustadoramente, com um desequilíbrio estrutural nas suas contas. Então, ajuste fiscal é o passo número 1. Ter estabilidade fiscal é a condição que nós temos para sair da situação em que nós nos encontramos. Guilherme Santos Melo, professor de economia da Unicamp, criticou a PEC. Para ele, o crescimento da economia só virá com a reforma do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é realmente um ponto fora da curva na comparação internacional. E isso precisa ser corrigido. E a conclusão que eu chego, portanto, é que um novo regime fiscal deve emergir para garantir capacidade financeira ao Estado brasileiro de viabilizar o crescimento de longo prazo, apoiar, sustentar o crescimento de longo prazo e distribuir renda e riqueza. O Senado instalou uma comissão especial para fazer um levantamento das obras federais paralisadas, identificar as causas e responsáveis, além de propor leis que possam evitar novas ocorrências. Hoje, em todo o país, existem cerca de 20 mil obras não concluídas dentro do prazo estipulado. Para o Tribunal de Contas da União, responsável pela fiscalização dos contratos e o andamento dos trabalhos, essa tarefa é dificultada porque não há um cadastro único dos dados dos diversos órgãos do governo federal. As principais causas, primeiro, a maior parte não tinha uma causa justificada, o que é um problema grave. Segundo, eram problemas relacionados a problemas com projeto e aditivos nas obras que levavam a questões de pendências judiciais, etc. Além de licenças ambientais e desapropriação. Independente das causas apontadas, a Comissão Especial de Obras Inacabadas quer identificar as possíveis mudanças na legislação. O objetivo é aumentar a eficiência da gestão pública, reduzindo a burocracia com foco no planejamento. Não tenho dúvida que esta comissão irá contribuir bastante para os trabalhos do governo federal e resolver esse grande problema que são essas obras paralisadas. A Comissão de Ciência e Tecnologia está promovendo um ciclo de debates sobre a atuação dos fundos de desenvolvimento científico e tecnológico no país. O quarto debate da série mostrou os representantes das universidades federais preocupados com o impacto do ajuste fiscal no orçamento dos fundos. Para 2017, o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico deve chegar a 55% dos recursos. O fundo pode arrecadar 5,5 bilhões de reais, mas os recursos gastos não vão ultrapassar 2,9 bilhões de reais. Apesar do momento ruim, os participantes da audiência pública reconheceram avanços nos últimos 30 anos, mas ressaltaram problemas de gestão, políticas públicas e volume de recursos no setor de ciência e tecnologia. O setor responde por apenas 0,9% do produto interno brasileiro, enquanto países como Japão e Coreia chegam a investir 3% do PIB. Segundo o pró-reitor da Universidade de São Paulo, o país responde por 10 mil documentos publicados em revistas científicas internacionais. Mas isso não vem se traduzindo na produção de patentes científicas. Segundo ele, um papel que cabe à iniciativa privada em outros países. Quem faz patente é empresa, com auxílio de universidade, evidentemente. Então, as universidades patenteadoras são também um conjunto muito pequeno do conjunto de universidades dos Estados Unidos, somente 217 e uma média de 13 patentes por universidade. A USP, naquele ano que eu mostrei, tinha 30. Então, não é esse o problema, ou seja, 23. Não é esse o problema. O nosso problema é que quem deveria estar patenteando não está patenteando. Entre os 10 maiores patenteadores da Coreia do Sul, não tem nenhuma instituição acadêmica. São empresas. E o segundo ponto que eu gostaria de enfatizar desse quadro é que, se eu somar todas essas patentes que nós temos no quadro da esquerda, não dão 200 patentes. E se eu pegar só o número 1 da coluna da direita, que é a LG Electronics, são 6.009 patentes naquele ano.
tem alguma coisa errada com o sistema de produção de patentes no Brasil. Já o pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirmou que muito da produção científica do país vem sendo utilizada em patentes registradas no exterior. Segundo ele, é preciso criar uma cadeia que leve do conhecimento à inovação para aproveitar melhor as pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil. Muitos artigos produzidos no Brasil são referências de patentes requeridas nos Estados Unidos. Inovação não é um problema da universidade apenas, é um problema da interação da universidade com a sociedade. E para esta interação, o custo Brasil tem que ser reduzido para permitir a agilidade que essas interações demandam. Inovação que leva 10 anos para se produzir não é mais inovação, é velharia. O senador Lazier Martins, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, afirmou que irá continuar lutando para evitar o contingenciamento dos recursos do setor. Nós temos, inclusive, um projeto que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado para que não haja contingenciamento de verbas para a ciência e tecnologia, pois a presidente afastada vetou e voltou agora o veto para o Congresso Nacional, que está ainda por ser votado quanto à derrubada, e nós temos a expectativa de que consigamos derrubar esse veto. Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos discutiu o impacto de projetos agrícolas na região do Matopiba. A área abrange terras de 4 estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e vem sendo ocupada principalmente por plantações de soja. A região entre os 4 estados era ocupada há muito tempo por indígenas e pequenas comunidades tradicionais. Nos últimos 20 anos, vem sendo alvo do interesse de fazendeiros e grandes empresas internacionais. Representantes dos povos indígenas, comunidades locais e de entidades que os apoiam pediram respeito à natureza e aos moradores. Por que o rio está secando? Por que o nascente estão secando? Modo dessas coisas, porque estão matando as raízes tudo. O que vai puxar mais água? Nada. E soja não vai dar água, não. O eucalipto não dá água, não. Ele faz chupar mais para poder acabar. E tem muita gente morrendo de sede. Os bichos estão morrendo de sede. Não é só nós que queremos vida em paz, não. Até os bichinhos querem porque Deus fez para poder viver daquele jeito. A gente vem aqui é para poder dizer para vocês que nós ainda existimos. Nós ainda não fomos embora, nós ainda não morremos, nós estamos aqui vivos. Então, nós, do jeito que respeita vocês, vocês respeitam nós também. De 2000 a 2014, a área de soja passou de 0,97 para 3,42 milhões de hectares, ou seja, um aumento de 253%, um aumento muito grande que o agronegócio vem tendo aí nos últimos períodos. Esse processo vem aliado aí a 3 questões, né? Uma é a valorização das terras, a outra é o aumento da concentração fundiária e a outra é o aumento dos conflitos no campo. A Associação Planalto entra com ação judicial contra essas famílias, pedindo a reintegração da posse dessa área, alegando que as famílias eram invasoras da reserva legal do projeto, enquanto na prática era o contrário. A reserva legal do projeto foi implantada em cima do território tradicional dessas famílias. Para este procurador da República, não resta dúvida de que direitos legítimos estão sendo desrespeitados. 768 projetos de assentamento estão atingidos. Como é que vai ficar o arroz e o feijão que a gente come? Porque não está sendo produzido no latifúndio, como mostrou a doutora Joyce aqui. Está sendo produzido no minifúndio que está acabando. Os dados que ela traz são incontestáveis. Então, se esse projeto atinge os povos da floresta, atinge os povos indígenas, esses povos precisavam ter sido consultados anteriormente. Aprovado pela Comissão de Deputados e Senadores, a medida provisória que determina que a remuneração paga aos bancos que concedem o FIES seja restituída pelas instituições privadas de ensino. Pelo texto, cabe a essas instituições o pagamento de 2% para os bancos sobre o valor do financiamento recebido por cada estudante. O FIES é o programa do Ministério da Educação que financia a mensalidade de alunos de graduação matriculados em faculdades particulares. A MP tem que ser votada ainda nos plenários da Câmara e do Senado até a próxima sexta-feira, para não perder a validade.
a participação que tem o Instituto Educacional nessa operação de crédito. Ela disciplina isso, cada um tem um papel a fazer. Sem esses 2% das instituições, a operação não se conclui. Portanto, era importante essa votação, que na verdade seria uma despesa em torno de mais ou menos uns 500 milhões de reais. O painel Alumbramento voltou a decorar os salões do Congresso Nacional. Quase 200 pedaços de vidro cortados de forma delicada, instalados numa estrutura de ferro de quase 3 metros de comprimento, compõem o painel Alumbramento. Alumbrar significa iluminar, inspirar, deslumbrar. E é isso que faz a obra, uma das dezenas de peças produzidas pela mestre dos vitrais, Mariane Perrette. Filha de mãe francesa e pai pernambucano, ela foi a única mulher na equipe de Oscar Niemeyer na construção de Brasília. O painel Alumbramento foi doado ao Senado por Mariane Perrette em 1978. Na década de 1990, ele precisou ser desmontado. Agora, depois de passar por uma restauração, ele vai ficar aqui no Salão Branco, mais conhecido como Chapelaria, uma das principais entradas do Congresso Nacional. A obra Alumbramento é que faltava para que pudéssemos render homenagem à grande artista Mariane Perrette e ainda desenvolver à população brasileira a possibilidade de apreciar mais uma vez uma verdadeira obra de arte. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página do Senado na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e boa tarde.